O sussurro das pedras antigas. Há lugares no mundo onde o tempo parece hesitar, onde o vento sopra de forma diferente, carregando consigo um silêncio espesso, quase consciente. Locais onde o céu se curva sobre a terra como se assistisse, em vigília eterna, a algum segredo que não pode ser dito em voz alta. Nestes pontos sagrados, espalhados por todos os continentes, das altíssimas cordilheiras do Peru aos desertos queimados do Egito, dos bosques silenciosos da Inglaterra às planícies geladas da Ásia Central, existe algo mais do que apenas pedra e história. Há uma presença. Um vestígio invisível que pulsa, ainda que os séculos tenham tentado sepultá-lo. As pedras antigas, erguidas com precisão impossível e alinhadas com os astros como se obedecessem a uma cartografia celeste, não contam apenas histórias de reis e sacerdotes. Elas murmuram algo mais antigo que a escrita, algo que ultrapassa o entendimento comum. Contém pistas, talvez, de um passado que não aprendemos nos livros. Um passado onde os chamados deuses não viviam apenas nas orações, mas caminhavam entre os homens, escolhiam lugares específicos do mundo como pontos de contato, portais entre o céu e a terra. Porque essas construções sagradas foram erguidas exatamente onde estão? Porque tantas delas compartilham os mesmos alinhamentos astronômicos, as mesmas proporções matemáticas, os mesmos símbolos, mesmo estando separadas por oceanos e eras inteiras. Porque os povos antigos falavam desses locais com tanto medo e reverência, como se algo ainda habitasse ali. A ciência, por vezes, tropeça diante dessas coincidências. Chama-as de acaso. Mas e se não forem? E se esses lugares, templos, pirâmides, círculos de pedra, cavernas e montanhas, forem mais do que centros espirituais? E se forem faróis, marcadores deixados por seres que vieram de muito longe, muito antes de compreendermos o céu? Lugares onde a Terra foi tocada por inteligências que não surgiram aqui? O que acontece quando deixamos de ver essas estruturas como relíquias de fé, e passamos a enxergá-las como memórias arquitetônicas de um contato que mudou o rumo da humanidade? É nesse silêncio ancestral, esculpido em pedra, que começa a nossa jornada. Porque o que chamamos de lugares sagrados, talvez sejam os últimos sussurros de um passado não humano. Mapas do céu gravados na terra. Ao contemplar os antigos templos, monumentos e estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, é impossível ignorar um padrão inquietante. Muitos deles foram meticulosamente construídos com base em configurações astronômicas complexas. Não se trata apenas de estruturas voltadas para o nascer ou o pôr do sol. Em vários casos, os alinhamentos indicam constelações inteiras, eventos celestes raros e até ciclos cósmicos que exigiriam séculos, ou até milênios, de observação para serem compreendidos. As pirâmides de Gizé, por exemplo, não estão apenas alinhadas com o norte verdadeiro com precisão que rivaliza a tecnologia moderna. Elas também refletem, em sua disposição, o cinturão de Órion, uma constelação associada, em diversos mitos antigos, aos deuses criadores. Em outras palavras, são como se fossem um reflexo daquilo que está acima, projetado aqui embaixo, na pedra e na poeira do deserto. Em Stonehenge, na Inglaterra, as imensas pedras dispostas em círculos seguem padrões solares e lunares precisos. Ali, o nascer do sol durante o solstício de verão parece ter sido um evento cerimonial milenar, apontando não apenas uma conexão espiritual com os ciclos naturais, mas também um conhecimento profundo e misterioso do movimento celeste. E não é só ali. Sítios como Nabta Playa, no Egito, Göbekli Tepe, na Turquia, e Chichén Itzá, no México, exibem o mesmo tipo de sintonia cósmica. O mais intrigante é que muitas dessas culturas separadas por oceanos e sem qualquer contato conhecido entre si escolheram construir seus lugares sagrados nos mesmos padrões celestes. Não apenas repetiram símbolos semelhantes, como espirais, cruzes solares, discos alados, como também demonstraram um fascínio específico por determinadas estrelas e constelações, como Sirius, Órion, Pleiades e Vênus. Como explicar isso? Teriam esses povos ancestrais desenvolvido, por conta própria, observações astronômicas tão detalhadas? Ou estariam eles replicando, em pedra, instruções vindas de mestres celestes?
Seria possível que esses monumentos não fossem apenas celebrações da fé, mas verdadeiros mapas astronômicos deixados como marcos visuais para os que viessem depois? Marcas que apontam para os céus, mas também sinalizam que alguém, ou algo, já desceu deles? Há ainda um detalhe que instiga a imaginação. Em muitos desses locais, os mitos falam de deuses ou seres brilhantes que vieram das estrelas, que voavam em carros flamejantes ou que desceram em colunas de luz. Esses relatos não vêm de uma única tradição, mas se repetem em culturas distantes como as da Índia Védica, da Mesopotâmia, dos Andes e das ilhas do Pacífico. Essas coincidências, tão frequentes, começam a parecer menos como obra do acaso e mais como fragmentos de um mesmo quebra-cabeça cósmico. Como se todas essas civilizações tivessem recebido instruções similares. Como se os lugares sagrados fossem, ao mesmo tempo, portais e pistas. Como se a Terra, em seu silêncio antigo, guardasse mapas, não feitos de papel ou pergaminho, mas esculpidos na própria paisagem, que apontam para uma origem que não é apenas terrestre. A impossibilidade da pedra. Diante de certos monumentos antigos, a lógica moderna se curva em silêncio. Blocos de pedra com centenas de toneladas, cortados com precisão cirúrgica, encaixados sem o uso de argamassa e posicionados de forma tão exata que nem mesmo uma lâmina de barbear penetra entre eles. Como povos considerados primitivos, sem tecnologia metálica avançada ou ferramentas elétricas, foram capazes de tais façanhas. Em Pumapunku, na Bolívia, pedras esculpidas com ângulos retos perfeitos e orifícios simétricos revelam um grau de precisão geométrica que desafia qualquer explicação convencional. Aquelas estruturas não apenas parecem moldadas por máquinas modernas, elas se comportam como se tivessem sido moldadas por conhecimento que ultrapassa séculos de evolução técnica. No Egito, a Grande Pirâmide continua a intrigar. Seus 2,3 milhões de blocos foram empilhados com tamanha exatidão que algumas juntas têm menos de meio milímetro de folga. Além disso, a orientação da pirâmide com os pontos cardeais é tão precisa que ultrapassa muitas bússolas atuais. Ainda mais impressionantes são as evidências de suposto corte térmico ou por vibração, como se algum tipo de energia desconhecida tivesse sido empregada para moldar pedras duríssimas como o granito ou a diorita. Há marcas que não lembram cinzéis, mas ferramentas rotativas ou até lasers, impossibilidades tecnológicas para qualquer civilização da Idade da Pedra. O mais perturbador, porém, é a repetição do impossível. Em diversas partes do mundo, povos distintos, dos incas aos egípcios, dos hindus aos japoneses, deixaram estruturas inexplicáveis, aparentemente feitas com a mesma técnica misteriosa. É como se todos tivessem recebido o mesmo manual invisível, ou a mesma ajuda externa. Quando a pedra se comporta como se fosse argila, e a lógica histórica não dá conta do que está diante dos olhos, resta a pergunta incômoda: e se esses monumentos forem mais do que relíquias de engenhosidade humana? E se forem testemunhos silenciosos de um conhecimento que não nasceu na Terra? Deuses que desceram dos céus. Nos cantos mais antigos da memória da humanidade, ecoa uma narrativa recorrente, a de seres poderosos que vieram do céu, trazendo luz, conhecimento e temor. Eles não eram apenas venerados como deuses, eram descritos como entidades físicas, muitas vezes em carruagens flamejantes, embarcações voadoras ou estruturas que brilharam como o sol. Dos Anunnaki sumérios aos filhos dos céus dos maias, dos Vimanas indianos aos deuses emplumados das Américas, os relatos se multiplicam e cruzam continentes sem jamais terem se encontrado. Esses seres eram representados como figuras altas, com aparência muitas vezes não humana, capazes de feitos sobrenaturais, mas sempre com um detalhe crucial: desceram dos céus, interagiram com os homens e deixaram um rastro visível na história. Na Índia antiga, os Vedas falam de batalhas celestes travadas com armas que emitem calor e luz como o próprio Sol. No Egito, os faraós eram considerados descendentes diretos dos deuses que vieram das estrelas. E em culturas africanas, lendas falam de mestres celestes que ensinaram astronomia e agricultura muito antes dessas ciências existirem formalmente. Seriam todos esses deuses apenas projeções da imaginação humana,
ou visitantes reais de outros mundos? Porque suas descrições são tão específicas e, ao mesmo tempo, universais? Porque todos parecem trazer, além da sabedoria, um profundo senso de autoridade, impondo leis, rituais e estruturas sociais. Ao observarmos essas figuras divinas sob outra lente, a lente da hipótese dos antigos astronautas, talvez estejamos diante de uma outra possibilidade, a de que os deuses não eram entidades metafísicas, mas viajantes de civilizações mais avançadas, cuja presença moldou a fé, o medo e o destino de povos inteiros. Portais entre mundos. Espalhados pelos pontos mais enigmáticos do planeta, existem locais considerados portais, não no sentido figurado, mas como verdadeiras passagens entre dimensões, mundos ou realidades. São áreas onde o tecido da realidade parece mais tênue, onde lendas afirmam que seres surgiram do nada, desapareceram em luzes ou atravessaram para o outro lado. Em cada cultura, esses lugares sagrados carregam um ar de mistério, um magnetismo inexplicável que atrai peregrinos, místicos e até cientistas. No Peru, a misteriosa Porta de Raio Marca, um portal talhado na rocha, é tida como uma entrada para o mundo dos deuses. Segundo antigos xamãs andinos, ela pode ser ativada por um disco dourado entregue por entidades celestes. Na Índia, as cavernas de Ellora, esculpidas diretamente na montanha com precisão impossível para sua época, são associadas a passagens dimensionais guardadas por entidades divinas. E no sudoeste dos Estados Unidos, os nativos Hopis falam das kivas, câmaras circulares conectadas aos mundos inferiores e superiores, onde os anciãos realizavam rituais de contato com seres estelares. Muitas dessas construções estão alinhadas com estrelas, constelações ou eventos astronômicos específicos. Por que tamanha precisão? Seriam essas estruturas parte de um mapa celeste tridimensional que só faz sentido do alto, ou sob outra perspectiva não humana? E por que tantas lendas falam de luzes, sons estranhos e desaparecimentos ao redor desses pontos? A ideia perturbadora que emerge é simples. Talvez esses lugares não tenham sido apenas templos ou monumentos. Talvez fossem literalmente pontos de entrada e saída. Antigas bases? Estações de trânsito interdimensional? Ou algo ainda mais misterioso? Em cada pedra, cada alinhamento, parece haver um código, um convite ou um aviso. A Terra como relicário dos deuses. Se analisarmos os lugares sagrados do mundo não apenas como centros de devoção espiritual, mas como marcos de um antigo e sofisticado sistema de comunicação e presença extraterrestre, uma nova narrativa começa a emergir. Não estamos apenas diante de monumentos criados por mãos humanas em busca de transcendência. Estamos, talvez, diante de um relicário, um planeta transformado em santuário por inteligências que não nasceram aqui. A Terra guarda, em seu relevo e em suas fundações, vestígios de uma história anterior à história. Monumentos megalíticos alinhados com as estrelas, pedras moldadas como se fossem argila, portais para realidades paralelas e mitos que se repetem com espantosa precisão nos quatro cantos do mundo. Tudo isso sugere não apenas visitas passageiras, mas uma presença constante, duradoura, estruturada. É como se a humanidade, desde seus primeiros passos, tivesse sido cuidadosamente observada, talvez guiada. Como se os deuses dos antigos não fossem apenas figuras de adoração, mas representantes de um projeto cósmico maior, cujos propósitos ainda nos escapam. Em cada templo escondido na selva, em cada ruína coberta pelas areias do tempo, há a marca de algo que ultrapassa a compreensão humana. Um legado que pulsa sob nossos pés, silencioso, esperando para ser decifrado. Mas se a Terra foi, de fato, transformada em um relicário pelos deuses, o que exatamente está sendo guardado aqui? Qual é o verdadeiro tesouro oculto nesses lugares sagrados? A arquitetura? A energia? Ou a própria humanidade? Essas perguntas não encerram a jornada, ao contrário, apenas abrem as portas para novos enigmas. E se os lugares sagrados forem apenas os primeiros sinais de uma rede planetária muito maior, conectada por linhas invisíveis, por tecnologias perdidas e por mensagens gravadas no silêncio das eras?
Porque se a Terra é um relicário, algo ou alguém, um dia, retornará para reivindicar o que foi deixado para trás. E quando isso acontecer, precisaremos estar prontos para compreender, ou temer, o que há por trás dos véus do sagrado. Mas essa é uma outra história.